Meus irmãos, bom é voltarmos à casa do Senhor e tão somente pela sua graça. Abraçamos a todos, aqueles que nos visitam de modo especial, aqueles que acompanham conosco e cultuam conosco pela internet. A bênção de Deus sobre cada um. Nos alegramos vendo aqui nossa irmã Juliana, depois da sua cirurgia, graças a Deus que ela se recuperou bem. Quero pedir licença também para abraçar aqui em especial minha tia Edna, que nos visita também nessa manhã. Bem-vinda. Abra comigo a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Quantos irmãos acham o texto? Só informando que o pastor Cláudio encontra-se ausente, porque ontem foi lá ao Paraná para celebrar um casamento do nosso irmão Salgado, e então não chegaria a tempo, mas Deus quiser estará retornando em breve. Aprove a providência de Deus que a exposição do texto que vamos ler caísse exatamente no dia da celebração da ceia do Senhor. Sempre que celebramos a ceia, falamos sobre a nova aliança. E esse texto contrasta a velha aliança com a nova aliança. E eu queria chamar sua preciosa atenção. Semana passada, nós lemos até o versículo de número 6. E eu queria ler agora de 7 a 18, até o final do capítulo. No entanto, só por uma questão de contexto, ler a partir do versículo 4, 2 aos Coríntios, 3º capítulo, a partir do 4º versículo, só para a gente entender o contexto. Paulo está falando sobre a nova aliança aqui. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros, servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Leiam comigo o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor,
o Espírito, que Ele nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra santa. Eu trouxe aqui comigo a versão NVI, e eu queria reler alguns desses versículos. Mesma verdade, uma linguagem que por vezes é até mais esclarecedora para nós, ainda que tenhamos a consciência de que para entendermos a palavra nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Não é uma versão que fará essa diferença, mas é a ação do Espírito Santo. Mas eu queria ler a partir do verso 7 nessa NVI. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito, o Espírito Santo, ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que Ele nos abençoe, irmãos, e eu queria chamar sua preciosa atenção. E essa mensagem será uma preparação para a celebração da ceia do Senhor. Paulo escreveu aos Coríntios e também aos Romanos e aos Gálatas no período da terceira viagem missionária, quando ele estava na Ásia Menor. Foi um período de muita luta, muita perseguição, especialmente um ataque incansável da parte dos judaizantes. Os judaizantes visitavam as igrejas cristãs, aquelas que tinham em sua maioria gentios convertidos a Cristo, e eles queriam colocar sobre aqueles cristãos libertos em Cristo um fardo. Eles insistiam que o evangelho anunciado a eles era deficiente, que eles precisavam de algo mais. Antes de se tornarem cristãos, diziam os judaizantes, é preciso se tornar um judeu, é preciso passar pelo rito da circuncisão. E eles então invadiam as igrejas formadas em sua maioria por cristãos gentios, gente de Deus, gente convertida. Só para a gente ter uma ideia, quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele usa uma linguagem fortíssima, dizendo, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Uma outra versão diz, quem vos enfeitiçou? Porque o evangelho foi pregado com tanta clareza a vocês, como se Cristo tivesse sido crucificado diante de vocês, e agora vocês estão passando para um outro evangelho, que não é outro. E Paulo aos Gálatas falou com tanta convicção sobre o evangelho da graça, que ele chegou a afirmar, se nós, ou ainda que um anjo desça do céu, e vos anuncie um outro evangelho, que vá além daquele que vos anunciamos, seja anátema. Quando olhamos para esse texto sagrado, o apóstolo Paulo está dando exatamente essa ênfase.
E ele nos apresenta aqui os conceitos da antiga aliança e da antiga aliança e da nova aliança. E eu queria só olhar com vocês agora as expressões que ele usa. Por exemplo, quando se refere à velha aliança, ele usa as seguintes palavras. A aliança velha era da letra, e ele disse: a letra mata. O ministério da velha aliança era o ministério de morte, era gravado em tábuas de pedra. É certo que tinha uma certa glória, no entanto, representava o ministério da condenação. Quando ele se refere à nova aliança, ele diz: ela não é da letra, mas é do Espírito. O Espírito vivifica. Trata-se do ministério do Espírito Santo. Tem uma glória, mas é uma glória insuperável, uma glória sobreexcelente, uma glória superior. E esse é também o ministério da justiça. Estava lendo uma palavra de Moody, aquele evangelista que foi tão usado pelo Senhor para pregar o evangelho com fidelidade, ganhar vidas para Jesus. Fazendo uma referência à lei, à velha aliança, ele disse: é para isso que Deus nos deu a lei, para mostrar quem realmente somos. Essa é a importância da lei. A lei é reveladora. Ela mostra exatamente a nossa natureza. E é por isso, queridos, que a nossa esperança está em Cristo e na nova aliança, porque é exatamente na nova aliança que há justiça e justificação. Como alguém disse, não que o Senhor seja menos exigente, mas é que Ele nos dá todas as condições. E é nessa linha que eu quero caminhar com vocês nessa manhã. A mensagem terá 2 pontos, obviamente, falando sobre o valor da velha aliança, o valor da nova, e depois fazendo uma conclusão e algumas breves aplicações. Então, vamos começar mostrando, o primeiro ponto é esse, o valor da antiga aliança. Se você olhar para o versículo 7, o texto fala que essa aliança antiga, ela tinha uma glória. O versículo 10 fala também do seu resplendor. E agora, só para que a gente entenda, no que consistia a antiga aliança. O propósito da antiga aliança, queridos, era revelar o caráter moral de Deus, com especial ênfase a sua majestade e a sua santidade. O reformador Martinho Lutero, antes da sua conversão, ele tinha uma convicção do pecado, e ele tinha uma visão da santidade de Deus, e ele se considerava tão indigno. E quando ele pensava na justiça de Deus, ele disse: estou perdido, estou acabado, porque Deus é santo, e eu sou um miserável pecador. Então ele jejuava, e praticava várias penitências, e ele afligia sua alma, ele esmurrava seu corpo. Na verdade, ele estava procurando uma justiça de alguma maneira, porque quando ele pensava na justiça de Deus, ele pensava apenas em condenação. Porque, na verdade, queridos, essa aliança antiga, ela revela o caráter de Deus, sua santidade, sua majestade, e quem é que pode subsistir diante do Deus Santo. A glória da antiga aliança estava basicamente contida no seu conteúdo ético, no altíssimo padrão de santidade que demandava. Quando nós olhamos para a velha aliança, primeiro o tabernáculo, depois quando o templo foi construído, nos dias de Salomão, o lugar mais sagrado era o lugar chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que era separado do lugar santo por um véu. E lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Os irmãos se lembram? A Arca da Aliança tinha uma tampa chamada propiciatório, 2 querubins com as suas asas estendidas e um olhando para o outro. E o sumo sacerdote, no dia da expiação, uma vez por ano, somente ele entrava naquele lugar.
e ele derramava o sangue do animal sacrificado, e a glória de Deus então se manifestava. Ali estava o sumo sacerdote, intercedendo pelo povo e apresentando diante do Deus Santo os seus próprios pecados, tendo essa convicção: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele fazia isso constantemente, mas tudo aquilo que ele fazia era sombra da realidade na pessoa bendita de Jesus. Mais tarde, o Senhor ordenou que fossem colocados dentro da Arca da Aliança, fossem colocadas as tábuas da lei, aquela vara de Arão que havia florescido, lembram-se quando houve aquela rebelião, e uma porção do maná, que lembrava a provisão de Deus, mas também a dureza do coração do povo, que murmurou tantas vezes. Nós estamos enfastiados desse maná, é maná todos os dias. O coração rebelde do povo, quando Deus ordenou: pegue cada um a porção necessária para a sua casa, e não guarde nada para o dia seguinte. Mas olha o coração desobediente do ser humano. E aí muitos deles, ou alguns deles pensaram: bom, eu aqui não vou comer tudo hoje, né? Eu vou guardar, e amanhã, se não cair o maná. Eles nem levaram a sério a palavra de Deus. E quando eles guardaram uma porção, a Bíblia diz que deu bicho. Então nem comeram no dia anterior, nem puderam comer depois. Deus ordenou no 6º dia, cada um pegue uma porção dupla, porque o 7º dia era um dia de descanso. E aqueles mesmos incrédulos, certamente coração endurecido, pensaram assim: bem, naquele dia eu guardei e deu bicho, eu que não vou guardar, né? E ficaram sem comer no dia seguinte. É a dureza do coração. Então aquele maná lembrava a provisão de Deus, o pão do céu, mas a rebelião do coração. Queridos, nós não somos em nada diferentes do povo de Israel. Nosso coração é duro. Usando uma expressão do Velho Testamento, nós somos um povo de dura cerviz. Mas ali estava a tampa da arca. Essa era a velha aliança, que tinha uma glória, mas apesar de gloriosa, a velha aliança só conseguia levar ao desespero total todos que quisessem tentar guardar os mandamentos, se quisessem, de alguma maneira, serem aceitos diante do Deus Santo. E aí vem uma pergunta: ora, se o ministério da lei era o ministério da morte, então, será que a lei é boa? Na verdade, foi essa pergunta que fizeram o apóstolo Paulo, e nessa mesma época, quando ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu aos Romanos, por exemplo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, a partir do versículo 7, que ele fala sobre a lei e o pecado. Olha a pergunta de Paulo, que foi a pergunta que fizeram a ele. Preste atenção, porque estou fazendo essa colocação. Se o ministério da velha aliança é o ministério da morte, é o ministério da condenação, a pergunta é: o problema estava com a lei, então? Aí Paulo responde, verso 7, Romanos 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Alguém disse uma coisa interessante, e é verdade. Sempre que nós quebramos um mandamento de Deus, no mínimo nós quebramos 2. Na verdade, a Bíblia diz que não quebramos um, quebramos todos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sempre que quebramos um mandamento de Deus, o primeiro que quebramos é esse: não cobiçarás. Aí o verso 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Entendam, o mandamento para a vida se tornou para a morte. Por quê? E Paulo diz:
porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom. Então o problema não está com a lei, o problema está em mim. É porque a lei diz, faça isso, mas o pecado encontra ocasião, e eu desobedeço. Aos Gálatas, que foi na mesma época, quando escreveu Romanos e Coríntios, Paulo escreveu Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aqui no texto que lemos, segundo aos Coríntios capítulo 3, no verso 6 está escrito, a lei mata. No verso 7 está dito que esse ministério é o ministério de morte. E no versículo 9 está escrito que é o ministério da condenação. Então, o que significa isso? Quando estamos diante da lei, nós somos absolutamente revelados. A lei diz, faça isso. Só que o que acontece com a lei? Ela não me dá condições para que eu obedeça. A lei fala do caráter santo de Deus. A lei é santa, justa e boa. Ela me diz, obedeça. Mas a minha velha natureza, a minha natureza decaída, ela não tem disposição para obedecer, ela não tem condições para obedecer. Então esse ministério torna-se um ministério de condenação. Então, queridos, agora, a segunda parte que eu quero falar é sobre a glória da nova aliança. E só para a gente recorrer a um exemplo lá do Velho Testamento, queria lembrar dois textos com você, são textos conhecidos. Êxodo capítulo 32, Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus. Foi quando ele recebeu as primeiras tábuas da lei. Uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e o povo meio alvoroçado, cadê Moisés? 30 dias, 35, 39 dias, 40 dias. Esse Moisés morreu. Cadê Moisés? E foram a Arão e disseram a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Entregaram os objetos de ouro. Arão fez um bezerro de ouro. Que coração duro desse povo. E logo o povo estava adorando o bezerro de ouro, queridos. E aí Deus diz a Moisés, desça logo porque o teu povo já se desviou. E Moisés, quando desceu, ficou tão irado que pegou aquelas tábuas e as jogou e as quebrou. O culto do bezerro de ouro, a destruição do primeiro par de tábuas com o decálogo, a manifestação da ira de Deus contra Israel, porque o texto sagrado diz que naquela ocasião morreram cerca de 3.000 pessoas. O juízo de Deus sobre aquele povo, que se desviou tão rapidamente. E aí nós vamos a Êxodo capítulo 34. Nós temos agora a apresentação do segundo conjunto de tábuas. E quando Moisés estava trazendo aquele segundo conjunto de tábuas da lei, estava assinalando a disposição de Deus de renovar a aliança com Israel. Quando o povo de Israel adorou o bezerro de ouro, o que fez o povo? Quebrou a lei de Deus, a lei que Deus lhe dera, e na verdade abrogou a aliança. Porque a lei dizia, não terás outros deuses diante de mim. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Não farás para ti imagem de qualquer coisa semelhante ao que há no céu, na terra, debaixo da terra, porque na verdade Deus é incomparável, não existe absolutamente nada, nenhuma imagem que seja capaz de reproduzir a glória de Deus.
E quando Paulo refletiu aqui no efeito que a aliança tinha sobre um povo desobediente, ele viu o aspecto da morte. Era essa a questão da velha aliança. A lei é boa, é bom que se diga isso, ela é santa, ela é justa. O problema não está com a lei, o problema está com o pecador. O seu coração não tem disposição para obedecer. Então, eu queria hoje que estivéssemos celebrando a ceia do Senhor com essa visão. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós falamos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, não da condenação, mas da justificação. E a nova aliança, queridos, sabe o que é que ela faz pela graça de Deus? A nova aliança habilita o ser humano a obedecer a Deus. É uma obra de Deus. Agora, Paulo diz uma coisa interessante, né? Que, obviamente, que ele escreveu pela revelação do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, mas ele diz uma coisa interessante sobre Moisés. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava, ele estivera na presença de Deus, um rosto glorioso por causa do Senhor, estava refletindo a glória de Deus, e o povo temeu. Então que pediu o povo que Moisés colocasse um véu, sempre que Moisés fosse falar com o povo, colocasse um véu sobre o rosto, porque o povo temia aquela glória. Mas Paulo diz uma coisa interessante, que não está lá no Velho Testamento, mas Paulo falou pelo Espírito de Deus, que Moisés percebeu que a glória ia desaparecendo. E o que fez Moisés, queridos, isso é um lado humano. Lembremos-nos que Moisés foi um profeta, um homem de Deus, mas era um pecador também. E sabe o que fez Moisés? Quando já não havia mais necessidade, porque a glória já havia diminuído, ele manteve o véu. Era aquela questão assim, para que eu continue tendo autoridade para falar a esse povo. Olha que coisa impressionante. Isso é muito do ser humano, de usar de determinados subterfúgios, de determinados meios, de determinadas técnicas, de determinadas atitudes, para de alguma maneira contar com o respeito das pessoas. E Paulo está falando aqui de uma nova aliança. Tudo vem de Deus, nada de nós. Quem nos dá autoridade é o Senhor, queridos. E aí Paulo utiliza essa experiência para dizer o seguinte, que muitas pessoas estão lendo Moisés, estão lendo a lei, mas eles têm um véu sobre o coração. Eles leem, mas não compreendem. E ainda estão sob condenação. E aí Paulo faz essa aplicação dizendo, do modo como a glória se desvanecia da face de Moisés, assim também acontece com a glória antiga. A antiga aliança tinha uma glória desvanecente, uma glória transitória. No entanto, lemos aqui versos 10 e 11, quando ele fala da nova aliança, a sua glória é sobreexcelente, ela é absolutamente superior, ela é permanente. Olha aí o verso 17, capítulo 3, 2 aos Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porém, queridos, antes que o Espírito Santo pudesse ser derramado, era necessário que o Senhor Jesus viesse e realizasse a obra salvadora em nosso favor. E vejam a construção maravilhosa que fez Paulo pela ação do Espírito Santo. A gente não pode ouvir a palavra de Deus com indiferença, com apatia. A gente precisa ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, fervoroso, para dar glória a Deus. Vejam, o texto é tão precioso naquilo que nos ensina. O derramar do Espírito Santo foi um ato glorioso do Senhor Jesus a favor daqueles pelos quais havia morrido e ressuscitado. E eu queria fazer duas colocações aqui. Paulo está dizendo, a nova aliança é a aliança do Espírito, o Espírito que vivifica, ou seja, o Espírito que dá vida, de uma glória sobreexcelente. Mas antes do derramar do Espírito Santo, foi preciso a vinda de Jesus, sua vida santa,
sem dolo algum, a sua morte vicária, a sua ressurreição gloriosa. Olha o que o Evangelho nos diz, para que a gente participe da mesa do Senhor com convicção e com todo o coração. Através da sua vida, o Senhor Jesus cumpriu de maneira perfeita todos os mandamentos da lei de Deus a nosso favor, de maneira que ela foi totalmente cumprida. Isso é justificação. Ele foi obediente até a morte. Aquilo que era impossível a nós por causa do pecado, porque como é que pecadores decaídos da graça vão obedecer à lei de Deus? Na sua vida, o Senhor Jesus foi plenamente obediente. Ele foi obediente em todo o tempo. Aos Efésios, Paulo escreveu, capítulo 2, 14 a 16, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, gentios e judeus, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Então, através de sua vida santa, ele obedeceu o mandamento de Deus. Eu não vim para revogar a lei, ele disse, mas para cumprir. A outra observação, através da sua morte, Jesus recebeu a nosso favor o justo castigo que nossos pecados mereciam, que era a morte. E com isso nos livrou para sempre de qualquer tipo de condenação por causa do pecado. Então vejam, pela sua vida santa, ele cumpriu o mandamento de Deus. Através de sua morte vicária, ele levou sobre si a justa e santa ira de Deus, que os nossos pecados mereciam. O justo morreu pelos injustos. Aquele que não cometeu nenhum pecado, ele se fez pecado por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, expressa isso de maneira maravilhosa. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vejam, através da sua vida santa, perfeita, ele cumpriu a lei de Deus, os mandamentos de Deus a nosso favor. Através de sua morte vicária, substitutiva, completa, perfeita, única, e de uma vez para sempre. O sumo sacerdote voltava lá constantemente, levava o sangue dos animais, mas tudo aquilo era sombra. Mas o sacrifício de Jesus foi único, perfeito, completo. Ele foi o sumo sacerdote e ele foi a oferta. Pelos pecadores ele intercedeu. Na verdade, queridos, a Bíblia diz, e isso é glorioso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas há uma terceira verdade aqui, não apenas a vida de Jesus, não apenas sua morte vicária, mas através de sua ressurreição. Jesus quebrou a nosso favor o poder que o pecado tem sobre nós, de maneira que, por causa da sua ressurreição, nós não somos mais escravos do pecado. Por causa da obra de Jesus, nós não estamos mais sujeitos à condenação do pecado, e nem sob o poder do pecado. E depois de ressurreto, depois de assunto aos céus, glorificado, o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo. E olha o que é precioso aqui, quando Paulo diz, a nova aliança, a aliança do Espírito, é que o Espírito Santo, queridos, ele gera vida em nós. O Espírito Santo nos regenera, ele aplica à nossa vida os efeitos da obra do Senhor Jesus Cristo. E nós ganhamos um novo coração, uma nova natureza, e o Espírito Santo habita em nós, ele nos sela, uma garantia que somos de Deus, e ele habita em nós. E o Espírito Santo cria em nós
um desejo de sermos obedientes a Deus, de fazermos da obediência a Deus o nosso verdadeiro prazer. E o apóstolo Paulo agora, observando essa obra gloriosa do Espírito Santo em nossa vida, no verso 18 ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, porque o véu foi tirado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, porque só como contemplar a glória plena do Senhor? Só como por espelho. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. 3 breves aplicações. Primeiro, por causa da obra de Cristo e da nova aliança, nós podemos contemplar o Senhor com o rosto desvendado. O véu foi tirado. Capítulo 4, Paulo diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, aos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da graça de Deus. Mas em Cristo o véu é retirado. Segunda aplicação, diz aqui a palavra: somos transformados dia a dia pela ação do Espírito Santo em uma semelhança que se parece cada vez mais com o Senhor. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e trabalhando o nosso caráter para que sejamos mais e mais parecidos com Jesus. E, biblicamente, esse processo de transformação é chamado de santificação, que foi iniciado no dia da nossa conversão e se estenderá até a glória. E, em último lugar, a última aplicação é a ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos leva a dizer, como o salmista disse no Salmo 119, versículo 174: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. É a ação do Espírito Santo em nossa vida que nos leva a dizer isto. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Salvação é obra de Deus do início ao fim. Para que a gente não tenha nenhuma dúvida quanto à lei, a preciosidade da lei, volto a repetir: a lei é santa, é justa, é boa. O problema não está com a lei, o problema está comigo, porque a lei diz: faça, mas não me dá condições para fazer. Eu sou um pecador, eu não tenho disposição para obedecer. Mas na nova aliança o Senhor diz: faça, e Ele nos dá recursos e nos dá condições. Vamos celebrar a ceia do Senhor, bendizendo o seu nome santo, agradecendo por sua obra gloriosa, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nunca conheceu pecado, nunca pecou, dolo algum se achou em sua boca, e se fez pecado por nós. Você, meu irmão, minha irmã, participe da mesa do Senhor de todo o coração, com gratidão. E você que ainda não professou a sua fé, você é um convertido, o que é que está esperando? E você que ainda não vive para glorificar a Deus, para agradar a Deus, saiba que você está debaixo de condenação. Que hoje, pela ação do Espírito Santo, a atitude sua seja se aproximar de Deus para dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão de mim. E eu quero pedir misericórdia com base no sacrifício completo e perfeito do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Nós vamos cantar para o louvor de Deus novamente, Salvador Maravilhoso. E eu convido os presbíteros para que tomem assento conosco aqui à mesa.